Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre transição capilar. Para quem não sabe, eu sou Elisiane Lopes, cabeleireira e terapeuta capilar. Eu vou falar sobre a minha experiência de transição capilar, né? O meu cabelo natural, ele é ondulado, certo? Ele é um cabelo ondulado, por ele ser mais ruivo, né? A tendência de cabelos ruivos naturais é ter um cabelo mais grosso, mais seco, né? E eu tenho esse cabelo naturalmente mais ressecado, né? É mais grosso. E também o cabelo ondulado. Ele não chega a formar uma onda perfeita, mas ele tem aquela ondinha ali. Mas com excesso de frizz, com ressecamento, né? Essa parte da frente do meu cabelo é muito ressecada, realmente ela chega a se quebrar, por mais que eu hidrate, né? E é super difícil, porque quando eu botava assim, o meu cabelo fica tudo arrupiado, né? Com essa frente ressecada. Então, meu cabelo natural é um cabelo volumoso, com frizz, ressecamento e ondulado. E que eu tava querendo ter essas ondinhas naturais dele, né? Tipo, fica realmente quase uma onda de babyliss o meu cabelo quando ele fica uma onda bonita, né? Quando o meu cabelo ele não tá ressecado. Enfim. Então, pra você saber mais ou menos como mais ou menos o meu cabelo, né? Eu disse aí. E eu passei por transição capilar durante a minha vida 3 vezes. Eu passei 3 vezes de. Eu fiz 3 vezes, né? Transição capilar. Nas 2 vezes que eu passei, não deu muito certo, eu não me aguentava, então alisava de novo, né? Eu nunca gostei muito de alisar o cabelo, mas eu alisava aí umas 2 vezes no ano meu cabelo. Mas eu não me gostava muito porque eu sempre gostei de cabelo com volume, né? Com um volume controlado. Quando criança, eu sofri muito bullying, né? Por o meu cabelo ser volumoso muito. As minhas irmãs cortavam meu cabelo aqui, Chanel, e ficava assim, né? E as pessoas me chamavam até de bruxa, assim, né? Porque eu tinha o cabelo muito. E eu fiquei. Por eu não ter, né, inteligência de saber como lidar com volume, de não ter, né, ferramentas para tratar o meu cabelo. E também não ter o ensino, né? Nem da minha mãe, nem das minhas irmãs, como tratar o meu cabelo, porque o meu cabelo foi sempre tratado de uma forma que era muito ressecado, que era rebelde, que tinha que alisar, enfim. Então eu não tive esse ensino, né? Quando eu comecei a fase mais de adolescente, adulta, assim, comecei a tratar muito o meu cabelo, né? Mesmo alisando ele. Eu não alisava muito, não. Mas eu não gostava daquele cabelo muito chapado, né? Aí, quando eu comecei a estudar cabelo, eu fui entendendo, né, como cuida do cabelo, como trata, e eu já tratava antes, né, do meu cabelo. Eu gostava de comprar produto na cosmética. E aí eu quis, né, deixar passar a transição, capilar, né, fazer a transição, e eu não me aguentava, né, porque mesmo sabendo como fazer, eu não sabia de tudo ainda, né, desse mundo de transição capilar, de cabelo natural. Então, eu fiz de todo jeito as finalizações e não dava muito certo, porque eu queria aquela definição bem definida, né? Eu não conhecia o meu cabelo. Eu costumo dizer que eu não passei pelo processo de autoconhecimento capilar, né? Então eu não conhecia o meu cabelo, eu queria fazer as finalizações que a blogueira fazia, e aí o meu cabelo ficava pesado, ficava oleoso, ficava embaraçado, mais seco ainda, usava um produto que não era adequado, mesmo sendo cabeleireira, né? Mas aí, nessas 2 vezes, eu cortava bem curtinho mesmo, tirava toda a parte alisada, né, quando dava, e eu não tinha medo de cortar, e eu era ansiosa, eu queria logo passar por essa fase, né, então eu cortava, mas aí depois eu alisava de novo, sabe? E aí, até que eu vim morar aqui na França, né, e aí eu decidi realmente passar pela transição capilar pela terceira vez. As mulheres aqui na França, elas não alisam muito o cabelo, né? Elas usam muito mais natural o cabelo delas. Quando elas querem, ela faz chapinha. Quando elas querem, ela deixa natural. E assim, né, ela vai mudando, mas sem alisar quimicamente o cabelo dela. Não é todas as mulheres que alisam, né? Algumas sim, outras não. Porque aqui é famoso também o alisamento brasileiro, né? E eu trabalhava com alisamento, né? O meu trabalho era muito alisamento capilar. As clientes que vinham pra mim, elas queriam liso muito perfeito e eu fazia esse liso muito perfeito, eu trabalhava muito bem nessa parte. Mas eu já não tava muito gostando disso, sabe, também.
Eu gostava do cabelo ter movimento, do cabelo ficar mais natural. Mas porque as clientes queriam muito liso, acabava aquele cabelo. E eu fazia de tudo pra ter um movimento. E eles ficavam com movimento, sabe? Mas tinha cabelos que não tinha como ter um movimento natural. Porque era cabelo muito crespo, então alisava bem. E ficava aquele cabelo com movimento assim, mas não, né? E eu gostava que a cliente pedisse só pra mim abaixar os frises dela, abaixar um pouco do volume. Era nesse tipo de serviço que me dava mais felicidade, sabe? De não alisar, de não tirar a característica total do cabelo, sabe? Então, eu decidi, chegando aqui na França, passar pela terceira vez a transição capilar, né? E aí eu fui cortando, eu passei por 2 cortes, ou foi 3, eu acho, pra eliminar tudo de alisante, né? Fiquei com o cabelo curtinho, bonitinho, eu gosto de cabelo curto também, combina comigo. E aí chegou, né, rápido o meu cabelo natural, meu cabelo cresce também rápido. E aí eu fiquei com o cabelo natural, fiquei curtindo, sabe, o meu cabelo natural ali, mas ainda não tava sabendo muito bem como lidar com o volume, como lidar com os frises, com o ressecamento, porque o meu cabelo chegou aqui muito ressecado. Então eu fui fazendo o tratamento, sabe, juntando meu conhecimento ali de cabelo, testando, né, novas formas de tratar meu cabelo, até que meu cabelo foi dando jeito, sabe? E por mais que a água da Europa é cheia de calcário, mas eu sinto que meu cabelo ele não ressecou tanto aqui com a água, sabe? Só no começo ressecou, mas depois não. E como eu fui comprando e também queria testar os produtos que tem aqui, fui testando ali os produtos, né? Os produtos realmente são bons. Eu não comprei nada muito caro, tá? Pra tratar aqui. Às vezes eu comprava máscarazinha de 3 euros e dava certo. E aí fui pegando gosto de tratar, porque eu fui tentando voltar àquela Elisiane que antes de ser cabeleireira gostava de cuidar do cabelo, sabe? Que isso me trazia satisfação, prazer. E aí fui gostando do meu cabelo, mas teve uma hora que é tipo assim, aí eu fui testando finalização pra deixar ele ondulado, não dava muito certo, ficava sem jeito o meu cabelo, sabe? Porque eu comecei essa terceira transição com a ideia que eu não queria meu cabelo com a definição bem definido, sabe? Perfeito, a definição perfeita, porque isso é um erro na transição capilar. Às vezes o teu cabelo, você tem que conhecer o teu cabelo, porque às vezes você quer uma definição que não é pro teu cabelo, sabe? E eu não comecei essa transição querendo uma definição super definida. Eu queria deixar ele com o volume dele normal, natural, sabe? Se ficasse com algumas ondias definidas, que bom, que se não ficasse tava tudo bem também, que eu tava achando bonito o meu cabelo ali, né, com aquele volume e tudo. Mas começou a me incomodar essa parte da frente, né, do meu cabelo ali, muito ressecada, assim, sabe, que eu tinha que estar passando um monte de produto, que tava deixando meu cabelo oleoso rápido demais, até que eu cheguei a ter um excesso de oleosidade por produto, né, porque eu tava utilizando muito shampoo hidratante, que shampoo hidratante não limpa muito bem, né, e muitos produtos para baixar aqueles frises ali, que eu achava, né? Eu fui errando muito, sabe, gente, nos testes ali de cuidar do meu cabelo, de ter ali o cabelo mais definido, não é mais definido, mas bonito, né, naturalmente, né, e eu fiz finalizações pra ver como é que ficava as ondinhas dele, nunca ficava muito bom, né, e eu fui me cansando dessa raiz aqui, né, dessa frente aqui coisada, e eu ficava sempre muito assanhada, sabe, eu não me sentia muito bem, não tava me sentindo muito bem com a minha autoestima, né? Mas eu também tava gostando do meu cabelo como ele tava, natural, né? Com volume e tudo. Só que aí eu fiz assim, eu decidi que eu não sou uma pessoa que sou contra o alisamento, tá? Porque eu ficava ouvindo muitas outras blogueiras dizendo que queria só usar produtos naturais, coisas naturais. E ficava dizendo que alisamento é isso, é aquilo, não é pra alisar, e que ela tinha um programa de cabelos naturais, de usar cabelo natural. E eu caí nessa esparrela, né? Caí nesse conto aí. E eu não queria fazer de jeito nenhum o alisamento. Mas aí depois eu decidi, né, por minha conta própria. Não, o que ela fala não é verdade. Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha essência. E quando uma pessoa ela quer fazer um alisamento porque ela se gosta com o alisamento, ela faz, né? Porque ela se gosta. E eu comecei a ver em mim que a autoestima, né? O cabelo, ele mexe muito com a autoestima da mulher. Então, quando eu vi aqueles fiapos ali e pensando que eu não poderia fazer o alisamento porque o alisamento não era certo, né?
e eu queria mais ir pra esse lado de cabelo mais natural. Eu tava muito confusa. Mas aí eu acabei entrando em consenso comigo, né? É, é, olhando mais pra dentro de mim, conhecendo o meu cabelo, conhecendo o que eu queria, realmente entrando nesse processo de autoconhecimento, né? E aí me conhecendo a forma que eu gosto de trabalhar, as formas que eu vejo, não olhando só para a opinião das pessoas de fora, né? Olhando para o que realmente faz sentido para mim. Eu fui lá, comprei um produtinho, né? Eu sei fazer o cabelo, então eu fiz só a parte aqui da Relice, né? Essa parte que é muito seca. Melhorou muito, assim, a minha autoestima, né? Comecei a usar o cabelo mais solto, né? Assim que eu usava só assim, ficava tudo assanhado, a usar menos produto. O meu cabelo começou a não ficar tão oleoso como ele tava, porque eu tava errando também nessa busca aí, porque querendo ou não, eu queria que as ondinhas ficassem um pouco definidas, né? Então eu fazia coisas pra ele ficar definido, pra hidratar, e eu errei muito também. E acertei. Errei pra acertar. Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra te orientar, né? Te dizer a minha experiência. Então, meu cabelo começou a ficar mais hidratado. Eu não comecei mais a utilizar tanto produto assim, né? E ficar oleoso. E o que funciona pra mim? Coisa simples. Eu não gosto de passar um monte de produto no meu cabelo pra ele ficar definido e ficar pegajoso. Eu gosto de movimentar o meu cabelo assim, pra um lado, sabe? De pegar, sentir um cabelo leve. E aí, eu não queria também perder tempo tá amassando, porque também esse gesto de amassar o meu cabelo não funciona, fica com muito frises, né? E pra me chegar num cabelo mais hidratado, levou um tempo, né? Porque eu fui hidratando, até que, porque quando ele secava, o natural, ele secava com muito frizz, muito embaraçado, as ondas não ficavam muito definidas, porque ele ainda tava, né, muito ressecado. E conforme eu fui hidratando ele, tratando dele, ele foi secando naturalmente bonito, sabe? Sem eu botar muito produto. Tipo, eu botava o produto, penteava com pente, né? Com dois pentes, um pente mais fino, depois um pente mais largo para soltar um pouco as mechas. E só fazia assim e pronto. E não fazia assim nem nada. E ele secava mais bonito, né? E aí, né, nesses últimos dias, eu tava pensando de alisar ele, porque eu tava vendo umas fotos minha com cabelo mais liso, e eu tava me gostando, sabe? Assim, só que o alisamento, ele também deixava o meu cabelo muito poroso, né? E aí, eu não queria perder esse volume do meu cabelo natural, né? E aqui eu fui descobrindo, né, que eu posso ter o meu cabelo liso, né, e natural, né? Porque com os meus conhecimentos, eu consigo tratar do meu cabelo e usar ferramentas de calor quando eu quero ele liso, por exemplo. Ontem eu só sequei, porque o meu cabelo é muito fácil de alisar, então só secando ele já fica mais liso, mesmo que fica assim, né, por conta do cabelo que é ondulado, ele quando seca, sem passar escova, ele fica mais assim, com volume, né? Aí eu passei só uma chapinha muito de leve, dei uma cortadinha nele pra ter essa abertura aqui. E tô gostando do jeito que tá, então quando eu quiser usar ele liso, eu vou usar ele liso. Quando eu quiser usar ele ondulado, eu vou usar ele ondulado. Tô descobrindo novas formas agora de finalizar ele, né? Novas formas simples, bonitas e que fica bonito, né? Porque eu não tava me gostando muito quando eu finalizava e ficava aquele cabelo embaraçado, sabe? Quando eu saía aqui é muito. É frio, né? Então a umidade, ficou os frises assim. Não me sentia que meu cabelo tava alinhado, tava embaraçado. Aí por isso que eu queria alisar de novo, né? É sempre aquela bagunça da pessoa que tá entrando em transição capilar, de que alisa, o que fica natural, né? E aí eu não passo mais, eu ia passar alisamento, não vou passar, porque eu tô reconhecendo como eu gosto do meu cabelo, como eu quero usar. Então, como eu tava falando pra vocês, eu tô reconhecendo o meu cabelo, né? Eu tô descobrindo ele. Então, eu tenho a possibilidade de usar ele liso quando eu quero ele liso. Eu tenho a possibilidade de usar ele só com uma escova, né? Que ele fica liso também, mas com mais volume só do que com a prancha, porque ontem eu passei um pouquinho de prancha. Muito de leve, gente, muito de leve. Eu vou estar aqui ensinando depois pra vocês como usar a fonte de calor de maneira certa, pra que não prejudique os seus cabelos, né? E que você pode, né? Às vezes eu vejo muito assim, eu assisto uma menina aqui no YouTube que ela tá nessa confusão de faz ou não faz o alisamento porque ela não tá se gostando do jeito que o cabelo dela tá, né?
como ela finaliza, porque é difícil mesmo, gente, não é pra romantizar a transição capilar, a gente às vezes não se sente bonito com aquele cabelo, sabe, que principalmente cabelo ondulado, né, que não é cacheado, não tem um formato ali, que tem frizz, e ela tá pensando em fazer uma progressiva de chuveiro, sabe, pra facilitar o dia dela, porque ela gosta de ser prática, e eu também gosto de ser prática, eu não gosto de demorar, sabe, horas e horas numa finalização. Se for pra fazer isso, eu acabo não fazendo, certo? Então, o que que acontece? Aí ela tá nessa decisão, né, de ou faz a progressiva pra facilitar a vida dela, porque ela não tem o tempo de estar finalizando, e outra, ela não gosta do cabelo dela como finaliza, né? Não tá gostando, ou de estar usando a chapinha, né? Todos os dias assim, né? Quando ela lava o cabelo, que pode prejudicar. Mas aí ela pensa que não pode usar, mas você pode usar sim, quando você lava o cabelo e quiser finalizar com a chapinha, escova, mas de maneira certa, certo? Usando de maneira correta, né? Tratando desse cabelo para que você não possa ter um cabelo ressecado por excesso de calor, né? Usando a temperatura certa, secando do jeito certo, passando a chapinha do jeito certo. Eu quero ensinar isso para vocês, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar somente da minha experiência com a transição capilar. Então hoje eu decidi usar o meu cabelo quando eu quero liso. Eu vou lá, faço uma escova, uma chapinha. Quando eu quero ele ondulado do jeito natural, eu deixo ele natural, passo lá o mousse, né? Eu vou mostrar também a minha finalização que eu tô gostando, né, de deixar ele mais do jeito que eu gosto de deixar ele finalizado, que eu aprendi que dessa forma funciona pro meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. E quando eu quero deixar ele ondulado, eu deixo ondulado e vai ser dessa forma. A única coisa que eu vou estar retocando é essa frente aqui, né, que vocês não percebem que tá ressecada, porque tá com chapinha, mas ela fica super ressecada, tá? E olha só o efeito que fica, gente, somente uma escova não, né? Só secar rapidamente e passar a chapinha muito rapidamente também, certo? Porque meu cabelo não precisa estar passando muito ali. E aí, olha como é que fica, né? Eu lavei e hidratei ontem. Tá perfeito. E olha o volume. Eu gosto desse volume que fica, sabe? Eu não gosto daquela coisa muito chapada que o alisamento deixa, sabe? Gosto que tenha volume, eu gosto que tenha volume e movimento, né? Mas a transição capilar, eu te digo por experiência própria e também, né, de ver clientes que passam por isso, de ver pessoas na internet que passam por isso e ter conhecimento também, de certa forma, ali com cabelos, não é fácil. Não é fácil. E não fique chateado, não fique se reprimindo porque você quer alisar o seu cabelo, porque não tá se gostando, né? Se você realmente quer passar pela transição capilar, vá lá, passe, mas não vai ser uma coisa fácil. Vai ter horas que você quer alisar e tá tudo bem se você quiser alisar o seu cabelo, tá? Com química, porque ninguém é obrigado a se olhar no espelho e não se gostar. Mas se realmente você gosta do seu cabelo cacheado, ondulado, né? Descubra o seu cabelo, né? Tente descobrir o modo certo de finalização. Também não fique vendo vários vídeos de finalização de cabelos que nem é o seu, né? Porque o meu cabelo é diferente do seu, ele pode ser ondulado, o seu ondulado, mas ele tem características diferentes. Na cabeça da gente, tem vários tipos de cabelo, gente. Aqui atrás o meu é mais ondulado, frisado e ressecado. Aqui nessa parte é mais lisa, não tem tanta ondinha mais definida como aqui atrás. Aqui na frente é super ressecado, entendeu? Então, tenta... na verdade, a transição capilar e finalizações de como o seu cabelo vai reagir, né? Vai ficar bom, é você testando. Testando o produto, testando o jeito, né? Como eu fiz, né? E agora eu me encontrei, né? E eu ia realmente comprar o produto para alisar, mas não comprei, né? Resisti. Eu disse assim, não, calma, eu não vou ser aquela Elisiane do passado que tentou 2 vezes e logo fez o alisamento de novo, não esperou. Calma, respira. Realmente eu não tô gostando dele assim, mas vamos encontrar solução, né? E se eu quiser um dia alisar ele, eu vou alisar. Mas não é o meu propósito, porque eu decidi que o meu propósito é ter o meu cabelo com mais volume, né, com movimento, e o alisamento ele não me proporciona isso. Então, o que me proporciona ter o cabelo comportado, com movimento, e quando eu quiser liso é fazer uma escova, uma chapinha quando eu quiser. E eu gosto também da ondinha dele que ele fica, né, do jeito natural dele também. E para isso eu vou ter que hidratar mais, né,
E eu não preciso também fazer finalizações que deixem o meu cabelo super definido, porque esse não é a característica do meu cabelo, de ter onda super definida. E que quando eu defino do jeito que eu defino, eu gosto. E é isso, deu, né? Mas não é fácil a transição capilar, né? Já digo. Mas se você quiser alisar, alise o seu cabelo, tá? Eu não sou contra isso. Só que tenha consciência realmente do que você quer. É alisar de fato? O que tá te incomodando, né? É o frizz? A finalização que não tá sendo muito legal pro teu cabelo? O tipo de produto, né? Que acho que é uma coisa simples que tá te incomodando e você nem sabe, porque você não fez essas perguntas, porque você não tentou outros modos de finalizar, né? E aí você larga tudo e volta pro alisamento, e às vezes você quer passar de novo pela transição, e que não é fácil sair o liso, né? Nem todo mundo tem a coragem de ir lá e cortar tudo, como eu tenho, né? Eu corto tudo porque eu não tenho paciência de esperar. Então eu corto tudo logo, deixo curtinho, né? E é isso, gente. A transição capilar é difícil, mas você consegue ter as paz com seus cabelos aí, se sentir linda, maravilhosa com seus cabelos naturais. Eu defendo muito também você ter o seu cabelo natural, porque Deus não erra, né? Se você tem um cabelo natural, é porque ele é bonito, ele é sua característica, mas também se você não se sentir bem com ele, tá tudo bem também, porque é sua essência, é o seu modo de viver, é o seu modo de pensar, faz sentido pra você nesse momento querer alisar de novo ou querer persistir na transição capilar. Ninguém tá errado, não tem uma só verdade. A única coisa é você se sentir bem com você mesmo, tá? Você se amar, você se olhar no espelho como hoje eu me olhei e disse assim, nossa, gostei do meu cabelo assim. Aí quando eu finalizo o meu cabelo, né, quando eu descobri uma finalização legal, que fica legal o meu cabelo, eu disse assim, gostei do meu cabelo assim ondulado também, mas eu não tô gostando muito disso, daquilo, aí eu vou tentando arrumar aquilo que eu não gosto pra que eu não possa fazer uma química e me arrepender de novo, né, e começar um processo tudo de novo. Então, ter paciência, identificar o que o seu cabelo gosta, né, também usar um produto que o seu cabelo gosta, a finalização do que ele gosta, nem sempre o que você vê é o que o seu cabelo gosta e precisa. Ter o autoconhecimento mesmo do seu cabelo, tá bom? E eu espero estar aqui te ajudando a, sei lá, te alertar sobre o que o teu cabelo gosta, te fazer você refletir mais, né? Pra você não ter atitudes aí que você se arrependa depois. E que você consiga ter um cabelo bonito, né, que te agrade, tá bom? Espero estar te ajudando aí. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!